Oi, galera! Bem-vindos ao Publis e Ansiosos Cast, um podcast não só para publicitários e ansiosos, mas para você que quer saber um pouco mais das áreas de comunicação, como design, marketing e audiovisual. O intuito do nosso podcast é para mostrar para os jovens como as redes sociais podem ir além das dancinhas de TikTok e entretenimento. Como você pode ingressar a sua carreira nisso e também monetizar os seus hobbies. Eu me chamo Aimee Manuela, tenho 21 anos, eu trabalho como design e meu maior forte é o audiovisual. Eu me chamo Júlia, tenho 20 anos e atuo como designer gráfico há 4. Eu sou Bruna Cardoso, eu sou freelancer design e atuo nessa área há 2 anos. Meu nome é Brenda, eu sou social media e trabalho na área já fazem 3 anos. Então, se você está querendo aí começar a ingressar nas redes sociais, está criando seu Instagram, inclusive, para estar fazendo alguma coisa e não tem molejo para dancinha, fica aqui nesse episódio que a gente vai falar um pouquinho mais sobre como funciona esse universo das redes sociais. O tema de hoje é design gráfico, e a nossa convidada de hoje é Júlia, também integrante do grupo. Ela vai falar um pouquinho sobre como ela ingressou na área, como ela se desenvolveu nesse mercado, começando inclusive como um hobby. Fala um pouquinho pra gente, Júlia. Então, eu comecei de um jeito meio engraçado, porque na época eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos. Fala só um pouquinho mais perto do microfone. Eu tinha uns 15, 16 anos, e aí tava muito alto aqueles FC no Twitter, sabe? Fã-clube de pessoas famosas e tal. E aí eu vi que muita gente fazia tipo pack, que era a foto do perfil e a capa do perfil do Twitter combinando. Aí eu comecei a fazer isso, só que antes eu já tinha interesse por essa área. Eu acredito que seja porque minha prima, eu cresci muito próximo dela, e ela também fazia já coisa para FC muito antigamente, só que era para época do Orkut. Ela ainda Caramba. fazia aqueles edits no Photoscape e tudo mais, e eu ficava vendo perto dela, sabe? Aí eu já cresci mais próxima dessa área, mais me interessando. E aí, com isso, do UFC do Twitter, eu comecei a fazer e disponibilizar, né, para os portais a foto do perfil e a capa combinando. E depois eu vi que eu podia começar a cobrar por isso. Ah, que massa. Então, era tipo... Tu iniciou e começou a cobrar já com os packzinhos que tu foi Exato. fazendo. Nossa, isso Só no que, Twitter? Só que isso... Mas como era? Tu entrava em contato com a página, como é que tu fazia? Eu tinha uma página lá, era Blue Design o nome. Daí o pessoal, eu avisava quando ia ter abertura de pedido e tal, e eles entravam em contato comigo pelo direct. Que Aí eles massa. davam todas as informações que ele queria, eu fazia. Quanto era na época? Era uns 10, 12 reais, pra vocês terem noção. Poxa! Exato, uma pack, a foto e a capa combinando. Era terrível, mas era legal. E a gente tá há 4 anos desde isso, né? Exato, aí depois eu fui me desenvolvendo, trabalhei muito nisso, e depois eu vi que eu poderia entrar mais na área de social media também. Aí eu comecei a fazer arte pro Insta e hoje eu tô numa agência. Fala mais como é trabalhar na agência. É muito legal, porque eu sou exatamente designer, justamente dessa parte das redes sociais, sendo que eu faço só as artes, sabe? Eu não sou muito boa com texto, não gosto de redação, então pra mim é perfeito, porque é onde eu me sinto bem. Eu também, eu gosto mais da área da arte mesmo. Quando eu era pequenininha, eu gostava de fazer cartãozinho de aniversário, sabe? Cartão pra tudo, aniversário, festa, não sei o quê. Eu amava fazer, eu desenhava. Eu pegava revista, recortava, colocava no cartão. E aí era aí que e eu gostava também de fazer uns videozinhos e editar. Tipo, aquelas edições bem chola, sabe? Tipo, bem capenga. E aí... Meu irmão sempre ficou na minha cabeça dizendo: por que tu não vê nessa área de cinema? Porque eu gostava de editar. Por que tu não vê na área de design, de ilustração? Aí foi aí que eu comecei a me interessar realmente. Júlia, o que lhe fez entrar na área de publicidade e não diretamente no design? Eu acho que é porque publicidade abrange muito, então eu posso escolher muito bem onde eu quero trabalhar. Foi uma boa E estuda escolha, todas as na áreas. verdade. Foi uma ótima escolha, na verdade. Quando eu comecei, eu fazia muito desenho no Paint, porque era o que eu tinha disponível. Eu tinha só um irmão mais velho, ele não era muito dessa área, ele gostava muito de jogos, essas coisas, mas eu adorava desenhar vestido de noiva no Paint. E eu dizia assim, nossa, eu vou fazer o meu vestido de noiva. E aí eu desenhava muito, eu tinha uma coleção inteira, e aí depois disso eu gostava de ficar utilizando as formas, porque eu via vídeos que ensinavam a eu fazer o desenho usando as formas, tipo o quadrado ali, o círculo,
comigo e tudo mais. E eu ia criando meus desenhos baseados nisso. E achava que eu tava arrasando. E eu tenho os desenhos salvos até hoje, porque meu pai guardou tudo. Tudo que era disso, ele guardou numa pastinha lá no computador e ele usa no HD dele. Eu acho top, eu adoro rever. Nossa, eu achava que eu queria ser designer de moda, porque eu também gostava de desenhar roupa. São muitas áreas, né? Tudo bem, erros técnicos, pronto. Eu gostava muito de desenhar vestido, velho. Eu sei que eu pegava no Google, nem Pinterest, não tinha Pinterest, eu botava no Google, e aí botava vestido e tentava tipo, copiar, sabe? Daí depois do tempo eu começava a desenhar minhas versões próprias. Aí tu faz... Quer falar? Aí tu entrou em publicidade, já tá quantos períodos? Tô no 4º período, no 2º ano de publicidade. 4º período. E aí tu agora tem que ser... Como é que é, tipo, para um designer ver as outras áreas em publicidade? Porque a gente, como publicitário de estudantes, a gente vê a área de social media, de redação. E aí, como é que tu se sente em relação a isso? É muito interessante até, porque, tipo, pra pessoa... Quando a pessoa sabe que ela quer se especializar numa área, ela tem que saber também que ela não vai estudar só sobre aquilo para poder atuar naquela área, sabe? Tem que estudar sobre tudo. E é por isso que eu escolhi publicidade também. Porque assim eu consigo ter um conhecimento muito mais ampliado e agregar, tipo, audiovisual com design, que é uma coisa que tem ligação, mas que se eu não entrasse em publicidade ou alguma coisa assim, eu não ia saber que tem tanta ligação. E isso agrega muito valor no trabalho. É verdade. Nossa, assim, eu acho que uma das maiores coisas, principalmente no design, pra gente desenvolver, é a gente entender tudo. Nossa, porque se tu tá ali na área de designer criando e tu não entende o que a galera da redação tá querendo fazer, o que a galera da direção tá querendo fazer, nossa, seu trabalho não desenvolve. E principalmente quando você tá numa agência que você depende das outras pessoas, é que você vê muito mais isso. E eu falo isso porque eu participei de uma experiência que não era nem eu vi as pessoas próximas a mim trabalhando nisso diariamente, assim, dentro de casa. E eu olhava assim e dizia, meu Deus do céu, mas por que fulana da área dela tá fazendo isso? E se tu não entendesse isso aqui, o trabalho inteiro tava saindo cagado, tá ligado? Então, realmente, é uma hora que você tem que entender tudo e acabar fazendo parte. Então, você acha que acaba se interessando também. Você acaba tendo gosto por aquilo. Descobre uma coisa que você nem sabia que tinha, né? Exatamente. É muito bom. E é muita sorte você entrar numa agência e você realmente só fazer design. É difícil hoje em dia. Você faz tudo. A Brenda, ela tem essa experiência de estar fazendo muita coisa, né? Tudo, basicamente tudo. Até a minha primeira experiência com a agência foi nessa dinâmica também de fazer tudo. Ju, uma coisa que eu fiquei sabendo também é que a senhorita tem uma marca de biquínis, uma marca autoral. Ou seja, ela começou no Twitter, vendia pack, depois já entrou direto para uma agência, hoje trabalhando como um pouquinho de social, um pouquinho de design. Mas o mais importante, agora ela também tem a própria marca. Ou seja, a mulher é o case empreendedor de sucesso dessa mesa, entendeu? Então fala pra gente um pouquinho sobre o que o design influenciou, basicamente. Dizer assim, cara, eu acho que foi essencial eu conseguir aprender design desde muito cedo para estar empreendendo, seja em Twitter, enfim. O que tu poderia dar um conselho, assim, pra gente? Então, pra o Zinakai, que é a marca de biquíni que eu tenho hoje, Fala mais um pouquinho do microfone. Muito essencial, porque aí eu pude criar tudo, toda a identidade visual baseada realmente no meu gosto, já que era a minha marca. E da minha irmã, no caso, né? Quando a gente manda pra outras pessoas fazerem, é horrível, né? Às vezes você tem que dizer assim, eu quero mais ou menos assim, aí volta e vai, volta e vai. Quando você já tem um conhecimento básico, você consegue fazer do zero. Exato, assim. tem que ir pra outra pessoa, tem que explicar tudo direitinho, e às vezes fica incômodo de falar que não tá gostando, que alguma coisa não tá saindo do jeito que você queria. E com você não, você faz, você pega e você cria tudo do jeito que você quer. Então foi muito bom, porque eu consegui criar a identidade visual toda, a logo, a paleta de cores, tipografia, os cartões de visita, as tags que vão no biquíni, tudo que tá aí fui eu que criei. Então, pra minha própria marca, então isso é muito explosão de mentes. E não só, viu? Ela começou a criar também recentemente o site da própria marca, ou seja... Spoiler. Spoiler, totalmente spoiler. Ela estava mostrando pra gente. E o design influenciou pra ela tanto na hora de vender o produto, né? Ela conseguiu monetizar isso, quanto na hora de criar a marca do zero, até mesmo o site do zero, que é uma área que hoje em dia está bem em alta, que é a parte de layout, back-end, front-end, né? Pra gente estar começando a ingressar no mercado de TI, todas as áreas de comunicação possível. Vou passar um pouquinho a bolinha pra Bru, pra ela dar continuidade. Toma, Bru. Explica
como é que foi a desenvolver a marca da Usinakai. Porque, pra quem não sabe, assim, obviamente ou não, identidade visual é algo muito presente e importante para design gráfico, assim, é a chave, assim. E aí, explica pra gente como é que foi esse processo para desenvolver a identidade visual. Porque, por exemplo, quando eu vou pegar de outro cliente, eu tenho que fazer um briefing extenso. Exato. Aí eu faço um mood board pra ele ver que a gente tá conectada pra gente conseguir fazer. E como é uma marca sua, como foi a sua decisão de ideias? Por que escolheu a tipografia, as cores, os elementos? Então, pior que eu tentei fazer um briefing, tipo, de mim, pra mim mesma. Como eu não trabalho nessa área, né, de identidade visual, eu peguei um modelo de briefing na internet e respondi lá como se eu realmente fosse uma cliente minha. Faz sentido? Uhum. Faz, né? E aí depois eu analisei o briefing, tipo, com as ideias mais claras, vendo realmente o que eu tava pensando e fui... Como é que diz? Ligando. Isso. Tudo que eu queria, que eu sabia que tinha a ver com a comunicação da marca, com a identidade visual e tudo mais. Então, as cores, o nosso público-alvo é muito jovem. Muito 16 a 30, 35 anos. E mulheres, obviamente, né? Então, a paleta de cores conecta muito com esse público e com o nosso estilo de comunicação também, que é um estilo de comunicação mais jovem. E aí, isso combinou muito bem no final. Ficou lindo. Obrigada. É muito engraçado, porque quando a gente tem... assim que a gente vê e tal, que vai começar uma loja, aí a gente começa tudo cagado, né? Porque a gente não sabe de nada. E a tua primeira vez já foi, Eu tipo, lembro. excelente. Até quando eu comecei a loja, foi tipo uma surpresa pra vocês, né? Porque foi meio do nada. Eu fiz Foi. tudo dos segredos com minha irmã. E aí vocês até falaram, como é que tu começa uma loja do nada, assim, tá tudo tão bonito. Aí eu sou designer. Se tivesse feio, aí teria uma coisa errada. Exato. E isso foi muito bom até pra imagem da marca, assim, no público, no geral, sabe? Porque isso passa um grau de profissionalização, de segurança, É verdade. que a pessoa sabe o que ela tá fazendo, que é algo muito realmente seguro, entendeu? Nossa, é muito isso importante. que eu ia falar. Hoje em dia as pessoas vão muito por isso, né? Um exemplo, eu vejo várias marcas que viralizam no TikTok e aí quando as pessoas fazem a ligação para um Instagram e vê que não é tanto aquilo, porque geralmente no TikTok viraliza, o vídeo sobe e às vezes você não precisa dar tanto engajamento, aquilo ali, e seu vídeo só subiu e aparece na faz daquela pessoa ali e pronto. E aí quando as pessoas vão fazer o ligamento que não bate com o que elas esperavam que fosse, as pessoas desistem muito de fazer compras em sites, em coisas, por não achar que é seguro, porque acha que a pessoa não dá uma atenção suficiente àquela marca, a ponto de também dar atenção suficiente de como teu produto chegaria, de como seria todo o tratamento em relação àquilo. Tem aquela menina, eu esqueci o nome dela, mas é uma loirinha que tem uma loja de roupa. E aí, ela cresceu muito. E no começo, hoje em dia, ela nem mostra mais o faturamento da loja dela. Mas só o TikTok e o Instagram e ela mostrando tudo ali ajudou muito a marca dela a crescer. Porque se a gente vê assim, ela é uma pessoa que não tinha nada. Ela só tinha ali a marca de roupa dela, que tava só... Tá entendendo? Era somente uma loja ali e pronto. E aquilo foi o diferencial dela. Todo o tratamento que ela teve com do início da loja até o momento. Ela já trocou de loja, ela refez toda a identidade visual da loja dela para que ficasse mais a cara dela. Então, assim, foi um desenvolvimento perfeito que ela teve em relação a isso, sabe? E foi muito bom. E a tua loja tem muito cara de geração Z. Muito cara, muito cara de geração Z. Sabe aquelas lojas que as meninas adorariam divulgar? Aquela coisa que você entra ali e diz, nossa, eu quero muito ser modelo disso aqui. Pronto, é muito essa cara. Tá vendo? Deu certo o briefing que eu fiz, ó. Pra quem tá só nos ouvindo e não tá vendo, a gente tá passando um slide e tá agora na imagem mostrando da identidade visual da Usinakai. Mas se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem ir no Instagram. Qual é o @ do Instagram? Usinakai _. E aí vocês podem ver tudinho direitinho, lindo, maravilhoso. Identidade visual, incrível. É muito sobre autenticidade também. Isso que a Ime falou de a escola, ela foi muito autêntica no começo do TikTok dela, mostrando realmente a vida de empreendedora, mostrando o faturamento. E outra coisa que eu pude ver quando eu entrei em publicidade é ter o conhecimento, né, de que não só a identidade visual importa, mas realmente tudo. Como a Ime falou, como o produto vai chegar no cliente, quais formas eu posso usar para divulgar o meu produto, a minha marca.
Então, engloba tudo e é tudo muito importante. Nossa, e a jogada dela realmente foi muito forte, porque, assim, ela não fala muito sobre a vida dela e sobre o que ela estudou, ela deixou de fazer. Claro, a gente sabe que ela teve uma carga muito grande em relação à posição de vida de onde ela já veio, que ela já era uma menina que já vinha bem de vida e tudo mais. E que isso, obviamente, ajudou ela. Mas, comparada à questão de conhecimento, até onde a gente sabe, ela não tinha nada, sabe? Era só realmente... Ali foi do zero, exatamente. Ela e o noivo dela, que eu acho que também ajudou. Ela tinha um parceiro ao lado dela, em que também fazia conteúdos paralelos. Então, assim, sobe o vídeo dela, e aí o vídeo dela do dia a dia, e sobe o vídeo dele. E o vídeo dele também. Tem a parte do dia a dia dela ali, naquela coisa junto. Então, isso deu muito certo pra eles dois, viu? Introduzindo o tema sobre design, tá? Eu vou passar a bola daqui a pouco para a Bruna para ela falar um pouquinho sobre quais são as áreas que você pode estar começando a ingressar no design. Quanto ganha também o salário, que é importante, né? Que a gente fica tentado a isso. Mas só sintetizando tudo. Você consegue monetizar, seja com pack de Twitter, seja com agências, seja com freelance, seja com um monte de coisa, seja com a marca própria, né? Se você está querendo empreender. E muito bacana que vocês falaram sobre publicidade, porque todas as pessoas que você olha os podcasts falando sobre brand, design, etc., sempre falam, quando você estuda publicidade, estuda design, você já consegue começar um micronegócio de uma maneira mais certa, mais exata, fica mais bonito, inclusive, como a Bruna falou. Então, vou passar a bolinha aqui para ela falar quais são as áreas para vocês terem noção e se interessarem também, né, gente? Porque a gente trabalha muito, mas a gente também é um dinheirinho. O design em si, ele é muito amplo. Então, você vai ter, além do design gráfico, design de produto, design de interiores, design de moda, como a gente falou aqui. Eu mesma já me interessei, como eu falei, por design de moda e design de interiores. Eu achava que eu queria ser arquiteta, depois eu descobri o design de interiores. Vocês já tiveram, tipo, além do design gráfico, já tiveram alguma vontade de outra? Nossa, sim, com certeza. Design de interiores, eu acho que é o que mais pega todo mundo, né? Porque a gente fica muito na nossa vibe, da nossa casa, ali, das nossas coisas. E eu acho que isso vai muito de geração, sabia? Da gente ter escolhido o design gráfico. Porque a gente veio da geração em que a internet se enfiou muito na nossa vida ao longo do nosso crescimento. Então, verdade. A ponto quando a gente era mais nova, que a gente gostava dessa área, mas a gente não sabia para que lado a gente ia. E quando a internet veio, a gente obviamente descobriu assim de cara o que era que a gente queria fazer, sabe? Então acho que isso é muito legal. E tem gente também que entra em parte, eu vejo muitas meninas entrarem em design de moda e elas realmente não se ingressarem nisso, porque às vezes elas nem são ligadas nisso, às vezes quer ir para a área de moda, mas quer ir para a área de moda numa área que seja mais, como é que eu posso dizer, mais jornalística, não quer ir para a área de confecção, de todas essas coisas, às vezes quer ir para a área de desenho, e que tudo isso hoje em dia vai se abranger na internet, porque como as pessoas utilizam muito isso, acaba perdendo aquela coisa do papel ali, às vezes naqueles lugares que são mais, como é que a gente pode dizer? Que são mais antigos, que levam mais à risca isso. Talvez eles ainda utilizem essa técnica, mas hoje em dia realmente é tudo internet, gente. É tudo digitalizado. Então acaba chegando num local onde às vezes ela deveria ter ido, mas vai acabar chegando nele numa hora ou outra, entende? E tu, já sempre foi design gráfico? Nunca se interessou por outro? Eu já me interessei por design de embalagem. Mas aí juro, ainda é dentro do design gráfico. Mas além disso também web design, mas de interiores da moda nunca. Brenda sempre foi de social media, né? Tem um relato pessoal. Assim que eu comecei a aprender design, eu tenho um curso básico do básico do básico design, que quem me ajuda é Bruju, né? Bru já tem experiência, Ju também. Eu comecei a gostar, de fato, do que eu fazia, dos posts que eu fazia, trabalhando como social media. Eu odiava num nível que eu dizia assim, eu não quero nem postar nada essa semana, porque, enfim. E depois que eu aprendi o básico, eu comecei a gostar, comecei a ficar um pouquinho mais orgulhosa do que eu fazia. Então, eu nunca tive interesse na área, mas quando eu aprendi sobre design, eu comecei a ter mais orgulho, vamos dizer assim, do meu trabalho. Ficou mais legal, ficou mais bonito, mais dinâmico também. Só para avisar que a gente vai ajudar vocês com conhecimentos básicos, tá? A gente vai chegar ainda nesse podcast. Mas aí, vamos falar do design, né? Então, como eu falei, o design, ele é muito amplo em si. E dentro do design gráfico também tem
outras áreas. A gente tem a identidade visual, que é design de marca, ou branding também, que chamam. É uma área que eu particularmente gosto muito. Porque é justamente você desenvolver a identidade visual de uma marca, tipografia, cor, as mensagens que você quer passar, os elementos gráficos, os grafismos, como chamam. Então, assim, eu gosto muito. Inclusive, o do exemplo que a gente está na foto foi da identidade visual que eu fiz para uma cliente, a Glow Essence. É uma marca de velas aromáticas. E eu gosto bastante. É uma área que eu pretendo, assim, seguir, se Deus quiser, né? Eu acho que ainda é uma do que mais, tipo, nunca para de subir, né? Porque sempre tem empreendedor novo, sempre tem gente abrindo coisa nova. E elas sabem da importância de identidade visual. Então, é sempre crescimento. É esse e design de mídia social. Design de mídia social. Estão muito ligados, né? Estão muito ligados. É uma área que você vai fazer justamente artes para redes sociais, para as mídias sociais no geral. Instagram, TikTok, até Facebook, Twitter, como o Ju. Então, é uma área também muito ampla. É uma área que tu atua bastante atualmente, né? Isso, na agência. Isso. E o exemplo também aqui é da nossa querida Ju. É o exemplo que estamos usando no slide. A gente também tem design de embalagem. Eu amo design de embalagem também. Eu tenho muita vontade de fazer embalagem para as coisinhas. Inclusive, a gente teve uma matéria esse período onde a gente precisou fazer um design de embalagem. E a gente viu o perrengue que foi. Menina, assim, pra gente que tá começando, foi muito complicado, assim, ver o tamanho. A parte da matemática foi o que quebrou. Mas foi muito divertido fazer. A gente vendo a ideia. A gente fez a embalagem para a Sempre Bela. A Sempre Bela, que ela é uma marca pra produtos de unha, não é isso, Brenda? Produtos pra unha, cosméticos pra unha, etc. Pra quem gosta de unha em gel, unha postiça também, tem bastante isso. E a gente fez a embalagem pra essa marca, que foi o brief que o cliente pediu. Eu gostei bastante, não sei vocês. Eu amei. Nossa, o pessoal, falando assim sobre a nossa turma, né? Teve muita gente que teve muita ideia legal. Gostei muito daquela ideia do sabonete. Nossa, pra mim foi muito genial. Eu gostei da ideia do sabonete. Eu gostei do brownie. Só achei um pouco a questão da embalagem, né? Do físico da embalagem, não do designer. Mas em relação ao design, eu acho que todo mundo tirou muita onda ali. Nossa, foi perfeito. Eu adoro quando faz isso, porque a gente consegue ver os trabalhos dos outros e comparar, assim, como tá a ideia de todo mundo, como tá funcionando ali um pouquinho na cabeça de cada, né? Nessa cadeira, a gente teve tanto que fazer um design quanto fazer um design funcional, né? Porque a gente tem que falar isso. Design, ele não é só estética. Não é só pra ser bonitinho. O design é uma estética funcional. Ele tem que servir pra alguma coisa. Exato. Então, justamente, a gente vai produzir algo no intuito de melhorar aquilo, ser funcional, e é isso que o design faz. E também deixar bonitinho. De bonito. Então, a identidade visual, por exemplo, ele vai ser funcional para a marca se comunicar com o público. Não precisa ser, tipo, a embalagem tem que fechar direito, mas, tipo, nesse âmbito das redes sociais, é muito importante a gente saber se comunicar com o público. Por isso que o design é muito importante pra gente entrar nessa carreira e etc. A gente também tem ilustração, que é uma área que você vai fazer ilustrações, né? Vai desenhar. É muito interessante porque tem muita gente que gosta de fazer essas ilustrações. E essas pessoas que fazem podem até jogar para sites como o FreePic, que a gente vai falar depois, que vão disponibilizar as suas ilustrações, as suas artes, e pode ser monetizado por elas. Também tem o design editorial, que também é uma coisa que eu gosto muito. Eu queria muito fazer capas de livros. Gente, eu adorava. Eu amo ver capa de livro. Eu julgo o livro pela capa. Sabia que eu já fiz uma? É sério? Juro. Pro TCC dessa minha prima, que eu falei que fazia montagem e eu ficava perto dela. Foi bem legal a experiência. Foi difícil também a parte da matemática. Tudo que é para produto físico é difícil a parte da matemática. Mas foi muito legal a experiência. Nossa, tem uma menina no TikTok que ela refaz livros. Mas ela refaz o designer do livro e tudo que as pessoas pedem. Nossa, eu acho que ela usa tanta criatividade que eu não sei quanta criatividade cabe naquela cabeça. Eu amo ver isso. Porque, nossa, então... E ela, além de... no material ali, ela refazer o livro, recosturar e tudo mais. Ela cria os redesigns e eu fico assim, nossa, tá muito lindo. Nossa, eu falei pra minha mãe,
Eu tenho muito por inspiração de design, assim, de livros, etc. É Minei Lima, que ele fez o design. É conhecido pelo design de Harry Potter, dos filmes, das coisas que eles fazem. E, mano, os livros é simplesmente perfeito. É uma obra de arte do design pra mim. E eu tenho um brasileiro nessa dupla. É um brasileiro que faz parte também dessa composição. E eu amo. Eu queria muito entrar também nessa área editorial pra fazer capa de livro, porque é maravilhoso. A gente tem o web design, né? Que a gente trabalha com o UX design e o design, não é isso? Que tu tá até começando a ver sobre essa área. Quer falar um pouquinho como é que tá sendo a experiência pra estudar isso? Para poder fazer o site da UDK é importante estudar essa área. Porque mesmo que, tipo, tenha muita plataforma de entregação de venda, né? Como o Nuvem Shop, loja integrada, back e tudo mais, você tem que ter conhecimento. Porque o UI é a experiência... Não. Interface do usuário e o X é a experiência do usuário. Então, isso também está muito ligado com o site, porque tem como saber o fluxo do site. Se a pessoa clicar ali, onde ela vai cair, e aquilo tá bom para a experiência dela, ela vai desistir da compra naquele momento. Então, é isso. É uma área que te interessa, Perdi né? as palavras. O que eu queria sintetizar para vocês era em relação às áreas que vocês podem trabalhar, né? A gente está mostrando aqui, mas as mais famosinhas, vamos dizer assim, que vocês conseguem entrar com mais facilidade. Normalmente é o design freela, né? Que você cria logotipo, identidade visual, aí depende muito da sua região e do quanto você está disposto a cobrar. Mas tem o design tradicional, de onde você está sendo empregado por uma empresa. O salário médio custa uma média de R$ 1.800, quando você é CLT. Ela estava falando agora de UX, né? Eu estava vendo aqui os salários, por isso que eu estava no celular. Custa em média de R$ 3.509, se você for bom, né? Se você começar cedo, como o Ju está começando, e que tem uma estética linda, maravilhosa, para ela ingressar é muito rápido, se ela realmente ir em frente com essa área. E os designs de mídia social, que depende também, novamente, se você for freela ou se for CLT, mas normalmente quando é freela, uma média de R$ 500 para você estar fazendo pack mensalmente. Porém, novamente, depende se você está no início, né? É isso, eu queria só sintetizar para vocês terem noção que dá para ganhar dinheiro. Tem bastante área, mas também dá para ganhar dinheiro, tá? A Júlia, inclusive, hoje é independente, né, Ju? Ju mora sozinha, com o maridinho, casou recentemente, está fazendo site, está fazendo tudo. Então, assim, fiquem ligados, porque realmente é uma área promissora. Só para finalizar, das áreas de atuação, a gente tem um planejamento de anúncios, que é o que principalmente está muito ligado com a nossa área de publicidade. A gente teve inúmeras cadeiras da faculdade, onde a gente teve que produzir anúncios para a nossa matéria. Também, né? Como? Anúncio também, esqueci de falar. Sim, anúncio também, ele ajuda bastante para ingressar no design, porque, tipo, outdoor, gente, outdoor, aqueles designers, aqueles panfletos, aqueles banners que você vê na parada de ônibus. Então, tudo isso, essas peças gráficas que são externas, que a gente chama peças externas, faz parte do planejamento de anúncios. Então, também é uma área muito boa. Tem muito mais área, tá, gente? Isso aqui é só um dos mais famosinhos, digamos assim. Explica só o que é freela, que a gente já explica o que é freela e o que é CLT. Ah, sim. CLT é quem trabalha de carteira assinada. Então, você vai ter os direitos trabalhistas. No caso, entrando mais na área de designer, você só vai trabalhar assim quando você for numa agência, no caso, em questão de CLT. Você vai fazer parte de agência. Geralmente, a gente trabalha para marcas maiores, para mercados, academias, que exigem uma demanda maior, mais gente, para que o conteúdo... Exatamente, o fluxo ali de anúncios e tudo mais, as coisas sejam bem maiores. E quando você trabalha com freela, geralmente, como é que eu posso dizer? Aquela lojinha ali, e aquela lojinha ali do seu bairro que tá precisando de uma coisa ali no dia a dia, exatamente. Ou seja, quando você trabalha com freela, você é mais autônomo. Então, você faz o seu... É aquela coisa, você não tem chefe, mas você é seu chefe. Então, você vai produzir o seu horário, você vai fazer as suas demandas. Às vezes é possível você trabalhar como freela com um grupo de pessoas. A questão é que você não vai ter a sua carteira assinada. Você vai trabalhar para sua aposentadoria, etc. Mas também é muito bom trabalhar como freela, tá? Eu trabalho como freela. Sim, eu busco trabalhar em agências, estou aberta para contratações. Mas eu trabalho como freela. E eu gosto porque meu roteiro de vida agora me ajuda bastante.
eu consigo fazer o meu horário muito mais flexível. Então eu gosto, mas também gosto de carteira assinada. A gente teve um probleminha técnico, mas voltando, né? Para vocês conseguirem fazer os primeiros designers de vocês, as meninas vão introduzir alguns conceitos básicos para vocês terem conhecimento. E no final, lembrando, a gente vai ter um desafio, tá? Eu não falei no início, mas eu vou falar agora. No final, a gente vai ter um desafio para vocês começarem a pôr a mão na massa, começarem a produzirem com o que elas vão ensinar para vocês agora. Então, além de um bate-papo, também é uma aula, basicamente, né? Microaula, porque todo mundo aqui, além de fazer os cursos tradicionais da universidade, faz cursos por fora, né? Já trabalha. Então, é isso. Vai lá. Vou dar o microfone pra Ju ou Bru. Vocês escolhem aí. Não, deixa eu só fazer uma pergunta aqui pra vocês. Qual conceito, assim, que vocês acham básico? Tipo, um conceito que é imprescindível pra uma pessoa que tá começando designer? Eu acho que é mais o... Rapidinho, fala mais pertinho do microfone. Eu acho que é mais sobre o estilo da fonte tipográfica. Tipo, sabe aqueles exemplos que... Normalmente a gente que já tá mais interessado no assunto, a gente pesquisa sobre, e a gente vê muito exemplo falando, tipo, uma frase fofa, com uma fonte fofa, e uma frase fofa, só que com uma fonte, tipo, de terror, sabe? Aí parece que a pessoa quer matar outra pessoa. Então, é sobre isso. Eu acho muito importante sobre o estilo tipográfico, porque tipografia diz tudo. A gente vai falar mais sobre, depois vai aprofundar mais, né? E aí a gente volta nesse assunto, mas pra mim, primeiro, é o estilo tipográfico. Nossa, eu acho que a disposição de elementos na arte é algo que pega muito, porque, nossa... Eu ia dizer isso. O meu também é isso, porque quando eu comecei no início... Ainda sou iniciante ainda, né? Mas assim... Era algo muito feio. Aí, tipo assim, um nome lá em cima, um elemento lá embaixo, com a cor do lado rosa amarelo, e você vai distribuindo da pior forma possível. Eu acho que então, pra mim também é o mesmo conceito, a disposição de elementos. Eu acho que é uma das coisas também que eu deveria olhar mais a disposição de elementos pra mim, porque, olha, se você pega uma arte e você vê a disposição que tá ótima pra a arte, parece estar perfeita. Às vezes a tipografia pode estar cagada, mas se a disposição dos elementos ali não tá aquela coisa, não tem muita informação, não tá aquilo, tipo, tudo muito junto, uma coisa lá em cima e a outra lá embaixo, eu acho que faz a maior diferença. Eu acho que pra mim, é que assim, eu sou um pouco na área de organização, tá? Então, eu gosto muito alinhamento. Tipo, deixar tudo alinhado, certinho, respeitar bordas. A gente vai falar isso já, mas alinhamento pra mim é uma coisa, assim, impecável, fundamental. Nossa, eu acho que é uma coisa fundamental, na verdade, pra todo designer, porque, olha, se tem uma coisa que eu mais reparo pra ver se ele realmente é um designer bom ou não, é quando você vai ver uma imagem recortada, sei lá, no outdoor, em alguma coisa, e você vê que a imagem tá cagada, que a pessoa não se esforçou pra recortar aquilo, você olha e faz, pô, nem é difícil, cara, nem é difícil chegar ali e recortar isso, e tu tá fazendo uma coisa, tipo, com o maior desprezo do mundo, todo mundo sabe, pegou ali tua arte não tá recortada direito, tu não tava dando atenção. É o acabamento, né? Então, o primeiro conceito que a gente tá querendo apresentar pra vocês é teoria das cores. Então, assim, as cores, gente, querendo ou não, elas passam uma mensagem, elas têm um significado. Não é à toa que as cores que Ju usou pra fazer a identidade visual da Usina Kai, ela usou justamente pra combinar com estética praieira, com a estética jovem, não tô errada? Não, tá certinho, mas com o nosso público-alvo também, que foram cores mais vibrantes, mais do verão mesmo, assim, sabe? Sim. Então, as cores, elas vão ser fundamental para sua peça gráfica. Então, você não pode fazer porque, eu gosto de amarelo e eu vou colocar amarelo aqui. Não pode, gente. Não é assim que funciona. Você tem que ver o significado das cores. Por exemplo, o vermelho, ele pode transmitir uma raiva, por exemplo. Agora, um vermelho um pouco mais escuro pode ser paixão, sabe? Tipo, cada tonalidade de cor, ela vai passar um significado. O azul, ele traz uma calma. Então, assim, podem pesquisar, coloquem significado das cores, qualquer coisa, qualquer negócio que aparecer primeiro pra vocês, já vai ajudar muito pra vocês entenderem como é que funciona. Aqui, a gente trouxe pra mostrar que as cores sozinhas trazem significado e as suas combinações também. E eu sei que a gente tem muito problema, às vezes, pra combinar cores, fazer uma paleta de cores, porque às vezes a gente pega dois tons que não rima, não faz bem.
E aí a gente trouxe, pra quem tá vendo o vídeo, a gente trouxe um círculo cromático. Pra quem estiver nos ouvindo, não se preocupem, a gente vai disponibilizar o PDF com tudo que a gente tá falando aqui pra vocês. Vocês só mandem pra gente um oi no e-mail, falam assim, gente, eu quero o PDF. Pro e-mail da gente, que é publiciansiososcasts@gmail.com. O I é com I normal e não com aquele I todo bonitinho da logo. Vou deixar na descrição. Isso, a gente vai deixar na descrição. Ou vocês podem também ver o nosso e-mail no nosso Instagram, então se quiserem passar lá pra ver. O círculo cromático, que ele tem justamente essa ideia de cores complementares, que são cores opostas do círculo cromático. Cores análogas, que são 3 cores, uma do lado da outra do círculo cromático. Cores triádica, que são cores que vão formar, tipo, um círculo. Cada ponta, um triângulo. Então, cada ponta do triângulo, ele vai ser a combinação perfeita para ele. E a monocromática, que é justamente a tonalidade a mesma cor em tonalidades diferentes. A gente trouxe aqui também no slide alguns exemplos das combinações de cores que foram usadas. Então, cores complementares, monocromáticas, para vocês verem como é que funciona, como é que combina, como é que dá certo. Vamos falar pro próximo, o próximo conceito. O segundo é o da... Nossa, eu bati no microfone. Desculpa se tem algum susto. O da proximidade são elementos do mesmo grupo que tendem a estarem mais próximos. Então, além disso... o espaço em branco tá ali, tudo bem, pera, calma. Proximidade é quando você quer, sabe, grupos, tipo ali, no exemplo que a gente botou, o cartão de visita. Tem o nome da pessoa e embaixo o que ela faz. Então, aquilo ali é um grupo, é uma característica, tá dizendo o que é que a pessoa faz, quem é ela e o que ela faz. Então, aquilo tem que estar mais próximo do que, por exemplo, as informações de contato dela. Eles também têm que ficar próximos para poder ter relação um com o outro. E o espaço em branco... Às vezes você não precisa encher um design de muita coisa, muita informação. Tá faltando um negocinho aqui no cantinho. Não precisa. Deixe em branco, que aquilo vai dar um respiro pro seu design. E você não vai ter um cansaço visual, sabe? Isso. Você vai conseguir ler realmente o que é para ler, identificar o que é importante e harmonizar tudo bem. Eu acho que hoje em dia é o que tá mais em alta, né? Que a gente chama a pegada mais clean. Minimalista. Bem minimalista, aquela coisa mais estética. Que a gente diz que não precisa encher muito de informação, mas eu acho também é mais legal. Eu, como consumidora, gosto mais de design que seja assim, porque a gente tem a informação básica que a gente precisa. Então, eu sei onde eu tenho que pesquisar, eu sei onde eu posso encontrar mais informações. Então, ali eu tenho realmente o que é necessário, sabe? Para aquele momento que tá me mostrando. Eu também, eu gosto muito do design minimalista. Eu tenho algumas opiniões sobre o redesign de alguns logos que estão virando minimalistas. Eu gosto, é bonito, mas eu acho que eu gosto muito do minimalista. Eu gosto muito de usar o exemplo do cartão de memória para as pessoas entenderem muito essa questão da proximidade. Por isso que a gente trouxe, fica muito mais explícito pra gente entender. E uma coisa, tá? Só, gente, essa questão dos espaços em brancos é fundamental, tá? A gente tem que fazer. Agora, assim, cada briefing é um briefing. Então, se o briefing for uma coisa exagerada, você exagera. O que é briefing? Explica pra eles. Assim, briefing, gente, você pode fazer, ou a pessoa, o seu cliente já vai entregar pra você, a agência, que é o que o cliente quer. Então, o cliente vai passar a sua ideia do que ele deseja. Ele quer uma peça gráfica para um banner. Então, ele vai dizer isso. Ele vai dizer como ele quer, quais são as referências que ele gostaria de ter, todas as suas informações para que a gente faça um designer bem feito. Porque é muito ruim você ter um briefing de 2 linhas e aí você faz o designer e aí você vai e volta pro cliente porque ele não gostou, sabe? Porque justamente não tem informações suficientes. A gente não sabe o que é que você quer, o que é que o cliente quer para poder fazer uma peça bem feita. Eu acho, na verdade, que isso é muito difícil, sabia? Nossa, é muito difícil, na verdade. Você tem que fazer o cliente entender o seu trabalho. Porque, às vezes, se o cliente não entende que tu tem que
entender exatamente o que está na cabeça dele, desenhado, porque hoje em dia quando as pessoas vêm com as coisas pedindo pra fazer, as pessoas vêm com ideias prontas na cabeça e diz, eu quero exatamente isso, isso e isso, e aí tu coloca a técnica do que tu aprendeu durante o teu processo, mas aí dentro dessa técnica, tu ainda tem que ir dentro do que o cliente tá pedindo, e aí tu precisa fazer ele entender, tu precisa entrar na cabeça dele pra entender exatamente o que é que ele quer, e se ele não tem maturidade pra entender que tu não pode fazer exatamente do mesmo jeito que ele. Nossa, é um problema. Mas é complicado. Muito bom. Agora sim, se o cliente quer, o cliente quer. A gente tem que fazer. Falou assim uma coisa que eu lembrei aqui. Essa questão de fazer o cliente saber o que você estava passando, né? É muito importante, além do próprio designer, uma boa apresentação. Uma boa apresentação é fundamental, tá, galera? Porque assim, se você faz aquela apresentação PowerPoint é toda bugada, o cliente não vai ver o conceito que você está querendo passar. E aí ele vai dizer não. Só que se você fizer uma boa apresentação, o cliente pode não estar nem como o cliente pediu, mas ele vai entender você, porque a apresentação está bem feita. E aí, dá certo. E é muito sobre mostrar a sua bagagem de conhecimento também. Isso. Mostrar que você tem segurança, que você sabe o que você está fazendo, que você sabe o que vai ser melhor pro cliente. Tem que passar muita segurança o processo inteiro. Exatamente. Nossa, eu acho que pra ser designer você tem que ter uma bagagem, na verdade, muito grande. Porque quando chega, assim, trabalhos que você nunca viu sobre, o que você... Nunca viu sobre, é muito, assim, né? Mas quando você tem uma área que não é muito ali o que você tá acostumado, que você tem que realmente ir a fundo pesquisar aquilo, você acaba adquirindo muito conhecimento. Mas calma, galera. Mesmo que seja... Você também, às vezes, não precisa ter uma bagagem tão grande assim. Com o que vocês estão aprendendo aqui, vocês já conseguem fazer alguma coisa. Não se assustem. Por isso que é público e ansiosos, tá? Vamos pro segundo conceito. Conceitos básicos também tem a tipografia, como o Ju falou, a tipografia é muito importante para o que você quer passar. Cada fonte tipográfica, cada família tipográfica, na verdade, ela vai ter uma mensagem. Então, fontes serifas, para quem não sabe, serifas são aquelas pontinhas na letra, isso. A gente vai mostrar aqui um exemplo para vocês, quem tá vendo o exemplo, e quem tá com o PDF, a gente vai estar no PDF, tá tudo bem. Fontes com serifas, elas são muito mais tradicionais, são vistas como práticas e refinadas. Fontes sem serifas, elas são caracterizadas pela sua universalidade. Então tem aquela coisa de modernidade, aquela coisa de forma geométrica. É muito utilizada para designs minimalistas, por exemplo. E fontes manuscritas tem muito aquela coisa da elegância, da sofisticação, do estilo. Então, o exemplo que a gente trouxe aqui foi o exemplo de uma hamburgueria e um restaurante chique. Então, você não vai usar uma fonte de uma hamburgueria que a gente usou. Ele é uma fonte sem serifa, grossinha, meio riscada, bonitinha. Combina com a estética de uma hamburgueria, ok? Uma hamburgueria artesanal. Já num restaurante, numa estética de uma unidade visual, para um restaurante que é mais chique. Aquela coisa que tem aquelas comidas chiques, que tem forma de colocar o garfo. Exatamente. O exemplo que a gente usou foi justamente uma fonte manuscrita que não é grossa a linha é fina. Então, tudo isso, gente, tudo isso de tipografia, eles afetam no design, tá bem? Próximo conceito de alinhamento e repetição. Então, o conceito de alinhamento foi o que eu falei, né? Que ele tem o intuito justamente de organizar o seu design. Você tem que deixar ele organizado. Se você não respeita a borda, se você não respeita a proximidade, o conceito de proximidade dos elementos, o design não fica legal. Então, como a gente colocou no exemplo, ele é um design desalinhado, ele não respeita a borda, ele não tem hierarquia visual, que é uma coisa que a gente vai falar já, e ele é visualmente poluído. No design do lado, que a gente usou de exemplo, no exemplo do lado, a gente mostra que ele respeita bordas, ele respeita a proximidade de cada elemento, ele respeita uma hierarquia visual. Esse design, óbvio que não está bem trabalhado, porque a gente está usando só como exemplo de alinhamento, tá, gente? E repetição é você utilizar os mesmos elementos visuais que compõem a identidade visual da sua peça. Então, eu peguei aqui o exemplo de um pôster da Coca-Cola. E como é que a gente sabe que é da Coca-Cola? Coca-Cola. Tem as garrafinhas, que são características da marca. Tem a tampinha, tem a logo da marca e tem as cores. Tudo isso faz parte dos elementos gráficos. Tudo isso ajuda na sua repetição para você se manter fiel a que a marca quer passar. E para o cliente conseguir memorizar aquela marca. Isso. Por exemplo, ver a cor vermelha da Coca-Cola e lembrar que é da Coca-Cola. Exatamente.
Próximos conceitos. De contraste e hierarquia. Eu lembro que quando eu estava estudando, eu vi um exemplo que era exatamente assim. E isso me ajudou muito para entender o que significa hierarquia. Perdão, gente. O que significa contraste e hierarquia. Então, os dois conceitos, eles vão ser muito utilizados para te dar uma direção visual. Para você mostrar o grau de importância de cada coisa que você quer falar. Então, no exemplo que eu coloquei, a gente tem um fundo branco com um texto corrido, um texto de um tamanho só, em cinza. Então, aqui ele mostra que não tem nenhum contraste, nenhuma hierarquia, não chama atenção e tem problema para visualizar. No exemplo do lado, a gente tem também um fundo branco e textozinhos. A gente tem, neste exemplo, você olhou primeiro para aqui. Essa frase, ela tá maior, ela tá em negrito. E a gente tem outros elementos para destacar também o que a gente quer. Abaixo desse, a gente dá um espaçamento, a gente faz um alinhamento e escreve depois aqui. Porque você vai olhar depois para lá, na sua direção que a gente tá querendo colocar. Porque ele tá menor que o primeiro, ele não tem um elemento que destaque, mas ele também tá em negrito. E depois de outro espaçamento, a gente tem. E por fim, seus olhos lhe trouxeram para esse texto. É assim que se produz uma hierarquia e contraste visual. Porque o texto final, ele está menor, ele está sem negrito, ele não tem nenhum elemento também que vá fazer um contraste. Então, esse contraste e hierarquia também é fundamental para quando você quer que a mensagem, como é que a mensagem vai ser passada para o seu cliente. E isso o texto não obrigatoriamente não tem que estar corrido, porque acho que as pessoas usam muito isso em questão de revista, em posts mais informativos, né? É verdade. A gente tem alguns sites e ferramentas que a gente gosta muito de usar para poder fazer as nossas artes, a gente como designer. Então, para se inspirar, eu uso muito o Pinterest. Eu uso muito o Pinterest e descobri o Behance. Que foi Ju, que introduziu pra gente. Ela ficou a faculdade inteira falando pra gente, criem vejam, e a gente tá começando e eu gosto também muito de usar. O Behance é a maior plataforma de design e de audiovisual do mundo, tá? Só pra falar, assim, que lá você consegue ver todo o portfólio de uma pessoa, todos os trabalhos que ela já fez, e lá é a maior fonte de referências. É maravilhoso, gente. Realmente, ela falando a faculdade inteira, valeu a pena. E é muito bom a gente ter sites pra se inspirar, porque as pessoas acham que a gente cria, acabou, assim, da nossa cabeça, surgiu. Não é bem assim. A criatividade, ela não é uma coisa rápida, assim, a gente precisa de referências. Então, mas eu não sou criativa, eu não sou bom pra fazer designer por causa disso. Não, gente, não é assim que funciona. Criatividade, ela se forma com prática, ela se forma com referências, com pesquisas. Então, se inspirem. Procurem no Behance, no Pinterest, no Instagram também é uma plataforma pra vocês se inspirarem. Poxa, Brindinha. Eu já coloquei no silencioso, não vai. Tá no silencioso. Vai, Buru. Quer falar das fontes? Pronto, para buscar as fontes, tem o clássico, que é o da fonte. Todos os lugares que você for procurar fonte, você vai ter isso como indicação. Todas as fontes são gratuitas. Na verdade, eu acho que todas eles são gratuitas, né? Eu acho Desse que site que a gente botou. E tem o da Fontes, tem o Bifontes, tem o Google Fontes, que é fontes gratuitas, tanto para uso comercial quanto para uso pessoal. Isso é importante também. E tem o FontSpace, que é um que particularmente eu gosto muito. É bem bonito. A interface. Tá vendo que isso chama a pessoa, o site? E aí, para trabalhar com cores e paletas, tem o Colors.com e o Colorhunt. Os dois, eles ajudam você a criar a paleta de cores, então você bota lá qual cor você quer que tenha na sua paleta e ele vai criar cores que contrastem bem com aquela que você botou e assim você vai desenvolvendo a sua paleta. Isso foi meu salva-vidas, porque eu tinha muito problema também de combinar cor. E aí eu fui pesquisar, né, teoria das cores, fui dar uma estudada e eu vi o colocou tipo uma mão na roda tão grande. Muito. É maravilhoso. Pra gente começar a colocar a mão na massa, a gente tem o Canva e o Figma, que são gratuitos. Então, todo mundo pode usar. E tem o Illustrator e o Photoshop, que já são pagos. Mas aí, se você quiser se profissionalizar mais na área, é fundamental vocês terem conhecimento no Illustrator e no Photoshop. Porque todo currículo, toda vaga de emprego que você vai procurar, eles vão pedir para que você tenha conhecimento básico. Illustrator, Photoshop. Tem mais um que eu esqueci o nome, meu Deus.
Mas tem mais um também, que é da família Adobe. O After, o O After, InDesign. isso, o O After InDesign. Effects, que é de vídeo. E Illustrator é mais de ilustração, mas mesmo assim é complementar, né? E o Photoshop, que é mais de design gráfico mesmo. Isso. Eu gosto muito de Illustrator. Eu acho que ele é mais fácil de ser utilizado do que o Photoshop. Já eu prefiro o Photoshop. Eu amo o Illustrator, sério. E o Canva e o Figma são pra vocês, principalmente para quem tá começando, pra entender como é que funciona. Eles são muito bons porque eles têm elementos já prontos pra você usar pra ajudar na criatividade. A Mia quer falar do depois? Passou. Não, vou falar. Quando, assim, elementos para apoio, a gente tem um Free Pick, um Splash, o Pixels e esse outro... Icons 8. Icons 8, a gente é pernambucana. E, na verdade, serve muito, porque quando sua cabeça vai indo na criatividade, que você fica pensando, nossa, eu quero uma imagem que a pessoa esteja deitada em cima de um local e você não encontra esse tipo de coisa no Google, caso você queira pesquisar. O problema, só um minuto, o problema é que você pegar no Google tem direito de imagens. E esses sites são pra... ajudam... É gratuito. Tem gratuito e também tem pago, assim. Mas você pode usar sem ter problema com o direito de imagem. Eu gosto muito do FreePic, velho. Quem apresentou também foi Ju. Eu sou, como é que diz? Aquela A que... guru? Não. Tipo, palavra da Bíblia. Ai, Messias. Messias de design. Eu conhecia o Splash e o Pixel. E a Ju apresentou o FreePic e o Icons 8. A gente pernambucana. E, enfim. É isso. Isso. Inclusive, eu só queria frisar aqui que realmente todos esses, pelo menos um que tá em cada grupinho de objetivos desses, eu uso diariamente no meu trabalho. Também. Muito, diariamente. Então, sempre que eu quero uma fonte, eu vou naqueles para apoio elementos. Eu também gosto muito do FreePic, porque lá tem tudo que você precisa. É importantíssimo para você começar a dar uma olhada lá. Também tem muita imagem agora com inteligência artificial, é muito legal, né? Tem o filtro que você pode botar só inteligência artificial e vão aparecer imagens só com inteligência artificial. Então é muito interessante tudo. Você tem que tirar um dia pra fuçar tudo, assim, e descobrir o que é que você consegue fazer. Divertido. E a gente vai finalizar o podcast com algumas pessoas, alguns profissionais que a gente indica pra vocês darem uma olhada. Eu falei, balancei a cabeça aqui, gente, não dá pra falar. Tô nossa equipe aqui, mas tá tudo certo. Os profissionais, eu gosto muito em questão de criatividade, a Femingos. Eu gosto muito da Femingos, porque ela trabalha muito essa questão da criatividade. Ela é artista, ela é designer e é ilustradora. Ela tinha uma loja, que na verdade a loja dela ela fechou, mas não foi porque faliu, tá, gente? Foi só porque ela tá com outros projetos pessoais. Mas ela tinha uma loja chamada Empório Femingos, eu amava essa loja, eu queria muito comprar um dia, mas não tive oportunidade. Mas eu gosto muito dela pra questão de criatividade. Deixa eu só ver o nome aqui da outra que eu esqueci. Eu sou muito ruim com o nome, gente. Arquétipo. Arquétipo também, eu vi, elas são designers. E eu gosto muito de seguir elas no Behance. Eu gosto bastante. Gente, eu sou um pouco ruim com nomes, tá? Então eu vou deixar a bola pra Ju, porque ela lembra tudo. A gente vai deixar disponível para vocês a listinha. Mas tem muito disponível. Se você for pesquisar no Instagram ou até no Behance mesmo, você vai descobrir o perfil de muita gente boa, muita gente com trabalho de qualidade, e muita gente que ensina o que eles fazem todos os dias, o que é super importante. Não só com cursos, né? Porque no começo a gente também não tem todo esse financeiro para investir em cursos. Então a gente sempre vai atrás de recursos gratuitos. Isso. Então até no Instagram deles também tem muito conteúdo. Tem o Vetorizaí, que é mais no YouTube, Estúdio Runa, Check Design, Caroline All Designer, esse é o @ dela. E tem vários outros, a gente vai deixar disponível para vocês. Exato. E a gente tá finalizando o podcast. A gente tem uma surpresa pra vocês. A gente tem um desafio pra vocês. Que a gente vai colocar no nosso Instagram. Vocês verifiquem lá o nosso Instagram para o desafio lançado. Pra mandar pro nosso e-mail. Vocês vão receber uma surpresinha. Que também tá explicado no nosso Instagram. A gente também tem que fazer o nosso marketing. Então, foi um prazer, meninas, fazer esse primeiro episódio. Começar o podcast com vocês. Foi muito bom, o papo foi muito bom. Queria continuar, mas a gente tá com tempo. Nossa, mas ainda teremos outros assuntos. Passa muito rápido. Nossa, eu adorei.
talvez a gente tenha descoberto É uma isso, nova... Provavelmente a gente vai trazer também outros convidados. O próximo assunto vai ser sobre marketing e criação de conteúdo. E é isso, eu espero que tenham gostado. Grande beijo pra todos. Foi um prazer, meninas. Cheirão. É isso, valeu, gente. Tchauzinho!